exaltado seja a glória do Santo Espírito. Graça, verdade e paz possa ser com os nossos corações neste momento. Estes estudos sobre cura e libertação é um dos estudos que eu poderia fazer muitos, porque se há uma necessidade nos ministérios, na vida das pessoas, são estes dois temas sobre curas e libertação. Muitos têm estudado, têm olhado estes estudos, quem sabe para ver se tem algo errado, algo que eles não concordam, mas para a honra e glória do Altíssimo, estes estudos têm ajudado muitas pessoas, têm ajudado e irá ajudar aqueles que humildemente têm procurado acessar os mesmos para serem edificados. O meu desejo, a minha vontade, a minha obrigação é abençoar todos. Todos que acessam para serem edificados, aqueles que acessam para procurar algum erro, para discordar de algo, que o Senhor possa visitar e abençoar todos igualmente. Altíssimo Criador, nos dê sabedoria da Tua palavra. Reprisando no livro de Mateus 10:1, essas duas ordenanças que o Senhor deu para os discípulos de expulsar os demônios e curar os enfermos. Esta ordenança de expulsar os demônios, eu já disse que os demônios têm que ser expulsos com autoridade, com fé, com fogo. Os encostos são como aqueles que gostam de pegar no alheio. Se formos conversar, se as autoridades for conversar com eles, bater um papo, explicar, pedir que não roubam, que não façam coisas erradas, não vai surtir nenhum efeito. Mas quando as autoridades usam outros métodos, outros meios, aí esses meios surtem efeito. E os encostos são assim. Falarmos de Bíblia, músicas, com os encostos, não vai surtir nenhum efeito. Vemos no livro de Lucas 10, 17 a 20, ali nós vemos a missão dos 70, quando o Senhor enviou os 70 de 2 a 2, e eles regressaram falando: Senhor, os demônios nos submetem pela tua palavra, pelo teu nome. Vemos que aqueles 70, quem sabe muitos deles não tinham nenhuma palavra escrita, mas estavam ali cheios de autoridade. E diz que a autoridade no nome do Senhor, os demônios caíam de joelhos
E quando o Senhor ouviu, quando Cristo ouviu, ele se alegrou no espírito, se emocionou e olhou para o céu e disse: eu via Satanás caindo como raio. E vocês não ficam alegres porque os demônios obedecem pelo meu nome, mas que o vosso nome estão escritos no livro da vida. Estas duas ordenanças de expulsar demônios e curar os enfermos de toda a Bíblia, todos os assuntos que os senhores já ouviram falar na Bíblia, são as duas ordenanças mais odiadas por Satanás. Falar e expulsar demônios, o diabo fica irado. Irado. Se há algo que incomoda Satanás, é esta ordenança de expulsá-lo, tirar os encostos da sua zona de conforto, curar os oprimidos, curar os enfermos. Estas duas ordenanças incomodam o inferno. Esta ordenança de expulsar demônios incendeia o inferno. Eu vou baixar um pouco o nível para falar de algumas experiências, porque estes estudos sobre libertação e curas, há mais de 55 anos que eu me dou com estes dois fatos. Quando eu era criança, contarei aqui algumas experiências, a minha mãe me levava com ela para o centro espírita. Ela se manifestava com encostos. Tinha lá meus 8, 10 anos. E eu ficava ali no salão espírita, não deveria, mas ficava por ali, ouvindo o papo dos encostos, as conversas dos encostos. Aqueles que chegavam ali pedindo alguma coisa, querendo reivindicar algumas coisas, e eu via o que os encostos pediam para estas pessoas. Então, por muitas vezes, eu ouvia esse diálogo das pessoas com os encostos. E éramos de uma família muito pobre, e muitas vezes eu via minha mãe fazendo aquelas farofas de galinha mais gostosa, mais saborosa. Pedíamos para ela, falava, não, não pode. Era para fazer as oferendas para os encostos. E aí, por algumas vezes, eu acompanhava ela para ir levar essas oferendas, ela e outros do centro, nas matas. À meia-noite, eles iam levar esses trabalhos, estas oferendas, para os encostos nas matas virgens. Um frio, e lá estava minha mãe com mais uns 4 ou 5, entrando dentro de uma mata escura para oferecer estas oferendas pedidas pelos encostos. Como que funciona estas oferendas? Vou dar-lhes alguns exemplos. O que mais acontece
é quando uma mulher ou um homem termina um relacionamento insatisfeito. Eles falam, olha, se esta pessoa não for minha, não vai ser mais de mais ninguém. E no Espiritismo tem a linha branca, que é a linha mais leve, e tem a Cabala, a magia negra. E para fazer o amor voltar em 3 dias, 30 dias, 15 dias, aqueles atos mais leves, eles procuram a linha branca. Para causar morte, pranto, dor, a Cabala, a linha negra, a magia negra, é aquela que eles enfiam uma agulha num boneco, e quando ele está enfiando essa agulha no boneco, depois de fazer a oferenda para esse encosto, a pessoa ou está batendo o carro, ou está suicidando do outro lado, ou está tomando veneno, e assim por diante. Então, vamos dizer que alguém termina um relacionamento e procura uma pessoa desta linha e fala com ele, olha, eu quero que você coloque uma frieza nessa pessoa, que ele não dá certo com mais ninguém. E esses encostos malvados, eles não estão nem aí. Como eles receberam a oferenda, eles fazem aquilo que as pessoas pagou eles através destas oferendas para fazer. E aí aquelas pessoas não dá certo com ninguém, é o que eu mais tenho visto. Pessoas que vêm de 1, de 2, de 3 relacionamentos, de 4, de 5, não estão felizes, não encontram a felicidade. Ninguém serve para ele, todas as pessoas. Eu tenho visto pessoas maravilhosas acabarem com relacionamentos do nada, porque quem sabe, na maioria das vezes, os encostos receberam oferendas para destruir a vida sentimental destas pessoas. Muitas vezes, já tem visto, as pessoas são mandadas de um emprego embora, insatisfeito, procura alguém que faz trabalhos para que o dono da empresa vá à falência. E aí, na maioria das vezes, os encostos estacionam na porta destas lojas, destes comércios, para não deixar ninguém entrar, e muitas vezes estes empresários vão à falência perdendo tudo. O que mais acontece? Alguém terminou um relacionamento e teve um filho com uma outra pessoa. Aquela pessoa que não se deu por satisfeito, vai numa pessoa que mexe com esses trabalhos pesados, para que esses encostos coloquem uma enfermidade na criança. Quantas dezenas e centenas de crianças eu já vi atormentada pelos encostos. Crianças que não saem do médico. Criança que a mãe e o pai nunca teve um prazer com essas crianças, correndo para o médico direto. E muitas vezes estas crianças, na vida delas inocentemente, pode ter uma obra mandada, colocada por um encosto. Muitas vezes as pessoas brigam com alguém e alguém vai num
uma pessoa que mexe numa linha dessa e manda uma enfermidade, um encosto, oferece uma oferenda para esses encostos, para colocar uma enfermidade no corpo dessas pessoas. E aí, como eu já disse nos estudos passados, essas pessoas tomam remédio, visita médicos, vai em todos os lugares, mas não encontra cura, solução para o seu problema. Como saber se não é obra do mal? Como sabermos se não é alguém que mandou mal? É só entrarmos em luta espiritual. Os médicos são de Cristo. Os médicos são orientados por Cristo, pelo Senhor. E a partir do momento que nós entramos na guerra espiritual, o Senhor pode iluminar, pode dirigir o médico para que encontre um remédio para a solução do seu problema. Muitos, ao verem esses estudos, que muitas vezes algumas enfermidades têm acompanhado estas pessoas, e falam, olha, minha enfermidade é do corpo e tal, mas é necessário entrarmos em batalha espiritual, dia após dia, para que o Senhor, quem sabe, ilumine o médico, para que encontre um remédio, para que cure o seu problema. O Senhor tem vários meios de nos conceder as bênçãos. O que nós não podemos é nos acovardar. Eu diria para o Senhor, para a Senhora, ou nós nos libertamos agora, ou nós entramos em batalha espiritual agora, ou não será nunca mais. Não temos mais tempo de ficarmos cultuando com os encostos, como eu já vi em alguns ministérios que eu passei. Alguém abrindo Bíblia e lendo versículo para os encostos, cantando hinos, corinhos para os encostos. Os encostos têm que ser tirados da sua zona de conforto com fogo do Espírito. E estes estudos sobre libertação, mais de 50 anos eu tenho esta experiência. Na minha infância eu presenciei, passei pelas igrejas Universal, Mundial, Internacional e outras, ouvindo, aprendendo, sabendo as ações dos encostos, estudando a palavra, vivendo a palavra. E agora, depois desta bagagem toda, para a glória do Senhor, eu tenho me deparado dia após dia com pessoas que fazem esse tipo de trabalho para o bem ou para o mal. Então, o que eu estou passando aqui, eu estou passando a minha vivência. Algo que durante mais de 50 anos eu tenho presenciado, tanto visto como estudado na palavra. Então, o que eu estou pedindo para os senhores, quem sabe você não dorme, tem uma enfermidade que te acompanha há muito tempo. Rapaz,
Meu senhor, minha senhora, acompanhe as orações comigo. Acompanhe as orações comigo. Você gasta, quem sabe, 50 ou 100 reais numa caixa de remédio. Eu não estou te cobrando nada. Eu não estou te pedindo nada. Ainda hoje, eu estive com uma senhora. Quando ela parou o carro, a uns 10 metros, a moça que estava comigo queria correr, disse: olha, já vi aquela mulher ali, aquela mulher enjoada. Eu, como não sabia de nada, aguardei essa senhora chegar. E quando essa senhora chegou e começou a conversar, uma senhora totalmente perturbada, com enfermidades da cabeça aos pés. E eu disse para ela: amiga, por que você não acompanha um canal que eu tenho no YouTube? Ela disse para mim, com toda a oponência: você não sabe que o senhor está falando com a serva de Deus? Eu sou uma serva do Senhor, cheia de encostos, posso falar porque eu sei, cheia de enfermidades, marido a ponto de suicidar, a família toda destruída. E eu sou uma serva do Senhor. E como esta, tem milhares dentro da igreja, pregadores, pastores, que se acham que não precisam de libertação. E quando se tocam, é muito tarde. Pessoas que estão dentro da igreja, frequentando os cultos todos os dias, cantando no coral, cantando músicas bonitas, lendo a Bíblia, fazendo pregações bonitas, e acham que não precisam de libertação, como esta senhora, e como dezenas e centenas. Nas minhas caminhadas nas igrejas, eu já pude presenciar pessoas cheias de si, pós-graduados, muito inteligentes na palavra, mas cheio dos encostos. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê a luz, entendimento. Que a graça do Senhor repouse sobre a sua vida e todos aqueles que fazem parte da mesma. Vamos orar na água. Altíssimo Criador, na sua glória e majestade, abençoe esta água, coloque nela o teu poder. Quando este homem e esta mulher beber, ele receberá as bênçãos do Altíssimo. Beba da água. Se você tem um azeite, pega um pouco do azeite, unge o alto da sua cabeça, todos que estão próximos de você, e vamos fazer a oração da libertação. Olhe nas suas mãos, Altíssimo Criador dos céus e da terra, abençoe as mãos deste homem e desta mulher. Quando colocarmos no alto da cabeça, se houver ação de um mal, ele será expulso para a glória do Cordeiro. Repitam comigo: Altíssimo Criador dos céus e da terra, na glória do Santo Espírito. Altíssimo Criador do céu e da terra, na glória do Santo Espírito. Altíssimo Criador do céu e da terra, na glória do Santo Espírito, jogue as suas mãos e diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai da minha família, sai, sai, sai e sai. E não volte nunca mais.
Senhor te abençoe. Se tiver alguém passando mal na sua casa, faça a oração, unja com este óleo todos que estiverem na sua casa, e assim vocês irá estar recebendo as bênçãos do Altíssimo na vida de todos. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.